Obrigado, Sérgio. Eu gostaria de agradecer à NAB pelo convite em nome da nossa candidatura, da presidenta Dilma, aos senhores e senhoras que me escutam e me assistem. Eu queria iniciar, a primeira pergunta é, qual é o papel dos bancos públicos? Mas eu não podia falar do papel dos bancos públicos sem antes dizer qual é a visão que nós temos do país, né? É muito difícil e eu acho que é muito importante essa discussão para a economia brasileira, porque eu brincava num debate que nós tivemos sobre economia no primeiro turno, onde nós tínhamos as 3 candidaturas, eu brincava com o Maurício Randes, que era o coordenador de programa da Marina, e eu dizia, eu consigo ver aqui claramente 2 projetos, eu não consigo ver 3, eu vejo 2 projetos. E, portanto, a sociedade brasileira, claramente, ela tem escolha para fazer em 2 projetos. E como qualquer país que vem crescendo, e eu preciso referir aos números, porque o Brasil vem numa evolução muito forte dentro dessa economia, do seu papel social, a gente chega numa linha hoje que a população brasileira, felizmente, tem que escolher. E ela tem que escolher um projeto, e esse que eu defendo e que eu acredito, que se inicia em 2002. Eu, como vários, venho da classe alta brasileira, né? Tive a oportunidade de estudar muito tempo no exterior, e eu inicio falando isso, por quê? Porque eu venho de uma família empresarial, já tenho mais de 70 anos no setor industrial brasileiro, até a minha relação com o Banco do Brasil, sistema bancário vem de ser filho de industrial, neto de industrial e bisneto de industrial. Eu tive muito tempo passando a minha juventude no exterior, estudei no exterior. Toda pessoa que morava no exterior, na época dos anos 80, dos anos 90, ela tinha um sonho de ver o Brasil um país do futuro. Mas a gente, eu acho que chegou num ponto que sabe que esse país do futuro ele só acontece se a gente fizer o presente. E qual é o nosso projeto? O que diferencia? Eu brincava recentemente com o professor Delfim Neto, que dizia, essa frase não foi minha, que a gente escutava muito, eu quando crescia, e antes de estudar economia, eu escutava aquela frase, nobre frase dos economistas, que a gente precisa fazer o bolo crescer para dividir. Só que o bolo cresceu, abatumou e nunca foi dividido, né? E, na nossa forma de ver, o Brasil só se tornaria um grande país se a gente construísse um grande mercado. Porque a gente vive numa economia capitalista e, portanto, o consumo ele é a principal questão. E, para isso, o Brasil não podia ser um país de 20%, 30%. Nenhum país do mundo que tem grande mercado ou uma grande economia tem um país dessa forma. E a gente vivia realmente uma divisão social muito grande. Então, eu sei que os senhores sabem disso, mas, para dar alguns números, quando nós assumimos o governo em 2002, e, de novo, eu escuto o candidato Aécio Neves falar que nós não precisamos olhar para o retrovisor, e, mais uma vez, ele se formou em economia, mas ele esquece que tem um conceito econômico chamado path dependency, que quer dizer o quê? Que o passado importa. Por isso, porque tu não constrói o futuro sem olhar e aprender com o passado. Isso é impossível. A história mostra isso. Nós temos uma evolução no mundo, e a gente precisa aprender com os erros do passado. E o passado, para nós, era um passado cruel. Era um passado que determinava o Brasil como um país pobre. E pobre por quê? Porque 13% da população era população alta, que nós chamamos de classe A e B, só 38% era classe C, e mais de 49%, quase 50% da população brasileira era classe D e E. Bom, nós temos 50% em classe D e E, o Brasil era um país pobre em 2002. E como nós temos uma cultura latino-americana, a gente esquece rapidamente desses fatores. Qual é a radiografia que nós temos hoje? Hoje nós temos uma radiografia que mais de 54% da população brasileira é classe média, somando com 23%, que é classe alta, quando era 13%, quer dizer, nós crescemos 10 pontos percentuais, nós temos mais de 77% da população em classe alta e classe média. Então, o Brasil hoje é um país de classe média. O Brasil deixou de ser um país pobre. Obviamente, nós temos aí 23%, 24% ainda na classe baixa, muito mais na classe D, porque nós estamos terminando com a extrema pobreza, mas isso muda em muitas coisas. Então, eu vou dar um exemplo aqui que pode parecer simples, mas o Brasil, naquela época, quando a gente falava de relações exteriores, o Brasil ia passar o chapéu nas principais entidades para pedir dinheiro emprestado para fazer projetos sociais. Eu me lembro que eu fui subsecretário de Desenvolvimento no Estado do Rio Grande do Sul em 98, 99, toda vez que eu chegava no exterior, as delegações perguntavam, mas tu está aqui para pedir o quê? Qual é o dinheiro que tu quer? Qual é o projeto que tu quer?
Hoje, quando tu senta numa mesa de negociação internacional, e o Banco do Brasil, obviamente, sabe disso, porque tem diretorias, é o banco que tem mais diretorias no exterior, sabe que a nossa postura e a gente é recebido de forma diferente. Então, eu queria dizer que, quando nós ganhamos a eleição disputamos a eleição em 2002, nós temos e continuamos tendo um projeto, que é transformar o Brasil num país desenvolvido. Para transformar o Brasil num país desenvolvido, ele tem que ter um conceito de Estado, que não é um Estado mínimo. Essa coisa que discutem o Estado mínimo, Estado enxugado, isso é engodo. Eu queria que me desse um exemplo, eu que passei grande parte da minha vida no exterior, qual é o Estado mínimo que é um exemplo? Porque os Estados Unidos não é um Estado mínimo. Eu vou dar um exemplo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem mais de 14 mil funcionários. O Departamento de Defesa americano tem mais de 21 mil funcionários. Só nas embaixadas, e vocês que respondem, o Banco do Brasil, por exemplo, que responde por mais de 65% do crédito agrícola, se vocês forem olharem quantos representantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos têm nas embaixadas para fazer comércio exterior, vocês vão ver que é um número absurdo. Absurdo positivamente. Por quê? Porque eles são uma grande economia. Então, o que nós temos que discutir é Estado eficiente. E, portanto, retomar o papel de planejamento do Estado, qualificação dos seus servidores, eficiência do Estado quanto a entender os serviços públicos, é ter uma visão do que nós queremos para o país. Isso tem que estar muito claro. Por quê? Porque isso significa, e aí eu queria entrar principalmente na questão dos bancos públicos, isso significa ter um papel para os bancos públicos. O que eu acho engraçado nesse debate, e eu tive a oportunidade, porque eu fiz mestrado na USP, e estudei com Mansueto, estudei com Samuel, foi meu professor, quer dizer, eu conheço todos eles do debate político, eu sei que a visão deles não é uma visão de ter bancos públicos fortes. Não é, porque não está dentro do modelo que eles veem para o país. Obviamente, nós podemos escolher. Eu acho que tem várias pessoas que acreditam que banco tem que ser privado, que o Estado não tem que ter esse monte de funcionário público, segundo eles, que tem que ser menor, que o banco, como é a visão deles, que o Estado só tem que controlar, tem que deixar a livre iniciativa tomar conta. É a visão deles. Por isso que eu digo para os senhores e senhoras que existem dois projetos. E não adianta ser sincero no primeiro momento e dizer eu não sei o que vai sobrar dos bancos e ver que pegou mal e depois voltar atrás, porque o modelo de Estado, o modelo econômico que eles querem é diferente do nosso. E as pessoas têm liberdade. Se alguém acha que nós temos que ter um Estado liberal, um Estado mínimo, que não tenha funcionários públicos, que a renda seja para monitorar, eu discordo, mas eu entendo e respeito. Agora, não dá para fazer as duas coisas, senhores e senhoras. Nós não podemos. Um Estado ativo, onde tenha políticas públicas, sociais e econômicas, ele prescinde de estruturas que consigam planejar e desenvolver e ser eficientes. Para nós, bancos públicos é sinônimo de desenvolvimento, de crescimento, de sustentabilidade do Estado brasileiro. Então, eu queria iniciar dizendo isso, por quê? Porque não dá para fazer as duas coisas, é impossível. Não está dentro do modelo e do conceito de desenvolvimento. Não dá, são formas. Portanto, dentro disso, indo direto ao ponto, nós temos, e a gente é acusado, principalmente de, como é que eles gostam de dizer, de inchar a máquina pública, enquanto no governo do Fernando Henrique, que é o modelo mesmo, e a gente tem que dizer, foram demitidos mais de 40 mil funcionários, por exemplo, no Banco do Brasil, né, e no Estado brasileiro foi, como eu disse, foi delapidado várias áreas, quer dizer, nós não tínhamos planejamento no Estado brasileiro. Uma das coisas que nos parece difícil hoje, e a gente tem brigando, é que o Estado brasileiro, às vezes, tem que formar quadros para poder fazer planejamento na área de infraestrutura, porque nós perdemos isso. Por exemplo, na área de seguro de crédito, por exemplo. Então, quer dizer, nós tivemos um total desmonte do Estado brasileiro. A minha área, que é a parte de política industrial, o Ministério de Desenvolvimento, eu estou desde a equipe de transição do presidente Fernando Henrique, o Ministério de Desenvolvimento não tinha quadros para fazer essa parte. Comércio exterior não tinha quadros. Ainda continua com quadros. Nós fizemos um concurso agora para 300 pessoas, mas nós precisamos de mais qualidade. Gente nova, gente com experiência que venha do mercado. Nós não tínhamos uma agência que pensasse política industrial. E por que eu digo que é importante? Por exemplo, toda a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, aonde ela foi montada? Dentro do Banco do Brasil. Todas as reuniões que eu tive para montar
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial foram montadas dentro do prédio do Banco do Brasil, naquele andar da diretoria, da sala do conselho, onde nós tivemos várias reuniões. Por quê? Porque as pessoas que entendiam de desenvolvimento industrial e de comércio exterior estão nos quadros do Banco do Brasil, desde o tempo da CACEX e da interação que os senhores têm. Então, portanto, esse modelo, o modelo que nós chamamos de modelo tucano, ele corta, ele diminui, ele dilacera. Por quê? Porque ele tem uma lógica do setor privado e do mercado ser o que dá a linha ao desenvolvimento. De outra forma, por exemplo, nós já criamos, no período do presidente Dilma e Lula, 33 mil vagas. Ainda nós estamos em déficit, porque eles cortaram 40, nós criamos 33 mil. Nós sabemos da importância. O banco ele vem cada vez mais ganhando áreas. Então, ele está trabalhando na área social. A diretoria de infraestrutura hoje ele é fundamental, com aporte acima de 90 bilhões. Então, portanto, e eu vi no início, quando o vice-presidente de vocês, o Caffarelli, foi discutir toda a parte de criação da infraestrutura e estava pensando como é que ia aumentar o comércio exterior, aumentar a infraestrutura, a gente conversou muito sobre isso. E hoje o banco, se a gente pegar não só o Banco do Brasil, mas a Caixa e o BNDES, mais de 50% do crédito e estimula a economia como um todo, se a gente pegar a área de serviços, a área de comércio exterior, a área de mercado de capitais, mais de 50% advém dos bancos públicos. Então, diminuir isso é diminuir a capacidade do próprio país crescer. Então, quando vocês me perguntam qual é a nossa visão sobre os bancos públicos, eu não tenho dúvida de dizer que, primeiro, fortalecimento dos bancos públicos. E fortalecimento pressupõe algumas coisas importantes. Pressupõe planejamento não só do banco, mas eu sou um árduo defensor da participação dos quadros no planejamento das instituições. Eu digo sempre que, quando tu trabalha numa empresa, eu que venho do setor privado, tu motivar as pessoas a trabalhar é fácil, tem chefe. Agora, quando tu tem o setor público, se tu não engajar as pessoas no planejamento, se elas não estiverem participando das decisões para onde o banco vai e discutindo as estratégias, é muito difícil de engajar. Portanto, cada vez mais, nós precisamos disso. Eu vejo os meus oponentes dizer meritocracia, né? A meritocracia de curto prazo é aquela meritocracia que de cima define, eu vejo, nós temos que fazer a avaliação, mas o chefe fazendo a avaliação do subordinado é muito fácil. Eu quero ver implantar avaliação de 360 graus, por exemplo. É isso que eu quero ver o Estado brasileiro e é isso que a presidenta Dilma concorda, esse tipo de meritocracia. Não é meritocracia de cima para baixo. Isso não é meritocracia. Então, eu vejo também a oposição falar o seguinte, não, porque o Banco do Brasil está totalmente aparelhado. Aí eu me lembro que eu acompanhava o Banco do Brasil e me lembro que vocês tinham 7, vocês me corrijam com os números, né? 7 vice-presidências, e das 7 vice-presidências, na época do Fernando Henrique, já chegou a 4, 5 ser de pessoas fora do banco. E hoje, das 9, nós temos só 2 de fora do banco. Sendo que um deles foi secretário de Agricultura do Paraná, fez uma revolução na área de crédito agrícola e tem ajudado o banco a ficar mais eficiente. Então, nós temos que fazer a discussão correta. O Banco do Brasil é uma instituição histórica do país. É o banco que tem o maior número de agências, é o maior banco do país. Ele contribui não só para o desenvolvimento e fomento industrial, mas para todas as áreas. A área de comércio exterior, por exemplo, vocês devem ter os números, se a gente pegar finance trading, o banco representa quase 30%. Se a gente pegar a parte de câmbio, é mais de 35%. Então, portanto, a gente não pode pensar o país sem uma estrutura forte, no caso do Banco do Brasil. Agora, quando a gente sai do Banco do Brasil e vai para a Caixa Econômica Federal, a gente não teria política social no país, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, toda a política de moradia, se a gente não tivesse um banco como a Caixa. Setor privado não vai fazer isso. Não vai fazer isso. E sabe que não vai fazer isso. Então, portanto, todo mundo, e eu vejo várias críticas, que tem que ter aumento da participação, que os bancos privados têm que participar, eu concordo. Mas não só pelo filé mignon. Nós sabemos disso. Banco privado tem um papel fundamental quando a gente fala em IPO, por exemplo, mercado de capitais. Nós sabemos disso, é complementar, mas nós não podemos e não admitimos substituir a função dos bancos públicos brasileiros pelo modelo que nós temos, pela importância desses bancos, pelo setor privado. Outro exemplo que eu vou dar é o BNDES. Quando nós chegamos no governo, o BNDES tinha um orçamento de 62 bilhões de reais. Executava só 40 bilhões.
Era porque não tinha projeto? Não tinha projeto, as empresas precisavam. O micro e pequeno empreendedor precisava. Bom, hoje, qual é a realidade? Hoje o banco executa mais de 180 bilhões. Com essa execução, nós conseguimos desenvolver vários setores. Nós conseguimos fazer o BNDES ser complementar, nós conseguimos fazer o BNDES ajudar o desenvolvimento do país. Entrou em infraestrutura quando não tinha nenhum banco que queria financiar a infraestrutura. Hoje nós queremos ter a participação da Caixa, queremos ter a participação do Banco do Brasil, porque vocês, na verdade, são os indutores do mercado financeiro brasileiro. Isso não tem dúvida. Agora, o que eu tenho certeza, e nós temos que lembrar, que sempre que a posição promete fazer uma coisa, ela faz o contrário. Então, eu acho que eles deveriam defender aquilo que eles acreditam. Eles acreditam na redução do tamanho do banco, eles acreditam numa participação menor dos bancos públicos, eles acreditam numa meritocracia de curto prazo, eles acreditam num outro tipo de planejamento. É só dar o exemplo do papel que era o BNDES. O papel do BNDES era financiar a privatização das empresas brasileiras. Isso é uma lógica que, na nossa concepção de desenvolvimento, não cabe. A gente não pode dar dinheiro público para uma empresa multinacional, comprar uma empresa nacional, pagar com juros subsidiado e depois que não dá lucro, ir embora. Nenhum país faz isso no mundo. Eu queria que me apontasse um país que faz isso no mundo. Nenhum. Estados Unidos, isso é proibido por lei. Então, eu acho que nós precisamos, cada vez mais, melhorar a nossa forma de gestão. Nós sabemos, não o que vai sobrar dos bancos públicos, nós sabemos o papel que esses bancos vão ter cada vez mais. Nós vamos qualificar os quadros do Banco do Brasil, que vocês sabem, eu não preciso dizer, quadros do Banco do Brasil, Caixa e BNDES, são os melhores quadros que nós temos no Estado brasileiro, por isso que vários de vocês trabalham em várias áreas do governo brasileiro. Vou dar exemplo de novo, a minha área, comércio exterior. O comércio exterior não existiria se não tivesse a participação dos quadros do Banco do Brasil, isso é muito claro. E, portanto, diminuir isso é tirar a capacidade de desenvolvimento. Quando nós olhamos os números, né, e os números, para mim, que sou economista, eles vêm claro. Quer dizer, se a gente pega 2002, por exemplo, em termos reais, os ativos do Banco do Brasil valiam 382 bilhões, hoje vale 1,2 trilhão, aumentando a participação. Patrimônio, que é uma coisa importante na contabilidade, era 17 bilhões, hoje já está mais de 70 bilhões. Nenhum número que nós olharmos do Banco do Brasil, nenhum, vai ser inferior a pelo menos 4 vezes, 5 vezes o que era no passado. E isso não é por sorte, de novo, nem porque a economia brasileira aproveitou ventos importantes, porque poderia ter esses importantes e a gente enxugar do banco. Isso é porque nós temos política clara e nós sabemos o que nós queremos da participação dos bancos públicos na economia brasileira. Vocês, sem dúvida alguma, são um sustentáculo da economia brasileira quanto a desenvolvimento. E como nós queremos, como eu disse, que está vinculado ao nosso projeto de país, nossa visão de desenvolvimento, tornar um Brasil desenvolvido economicamente, socialmente, a participação dos bancos públicos, ela é fundamental. Não existe projeto para nós se isso não ocorrer. Portanto, melhoria da remuneração, qualificação, engajamento de vocês, de todos os bancos, planejamento, engajamento na estratégia, tanto do Banco do Brasil, como da Caixa, como do BNDES, ela, eu diria, que é sine qua non para a gente poder desenvolver. Por quê? Porque de vocês podem vir várias ideias. Quantos projetos nós já construímos dentro do governo brasileiro com quadros da Caixa ou com o Banco do Brasil? Provavelmente, todo o projeto do Minha Casa Minha Vida nasceu do trabalho da Caixa Econômica Federal e como a Caixa tinha melhorado o financiamento da casa própria. Então, portanto, eu, dentro do meu tempo, para deixar que vocês falem, eu acredito, e a nossa candidatura acredita cada vez mais na participação e na qualificação dos bancos públicos, não só dos bancos públicos, mas de toda a qualificação dos servidores públicos do Brasil. Mais do que isso, nós acreditamos que fortalecimento do banco é não só melhorar os ativos, patrimônio, remuneração, lucro líquido, aumentar as agências e dar mais capitalidade ao banco, mas mostrar que os bancos públicos eles têm um papel social. E quando eu digo papel social, eu não estou dizendo em participação de projetos sociais. As pessoas precisam entender que Banco do Brasil,
que Caixa Econômica, que BNDES, ele está do lado do desenvolvimento do país. Ele não está ali só para ganhar mercado, ganhar dinheiro. Ele está ali para ajudar o país a se desenvolver, crescer e ter sustentabilidade social, porque só assim, a gente consegue transformar cada vez mais o país e mostrar o papel e o valor que os bancos públicos têm no desenvolvimento do país para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Alessandro, você acabou não falando nessa fala inicial nada sobre o Banco Central. Desculpa. Por favor. Não, é uma questão. Nós somos contra a independência do Banco Central, né? Por várias razões, né? A primeira razão é o seguinte: a estrutura constitucional brasileira prevê 3 poderes. Sempre que tu nomeia um presidente em independência do Banco Central, tu perde a discricionariedade de poder construir as políticas públicas. Então, vou dar um exemplo. Se a gente vai discutir, por exemplo, Basileia III, vocês sabem qual é o efeito que isso faz, por exemplo, no BNDES, né, na exposição do banco. A gente cumpre Basileia III, é positivo, o Banco Central tem um papel importante para deixar a alavancagem dos bancos positiva e é fundamental, mas a gente precisa sempre ter processo de discussão. Eu brinco sempre do meu pai no setor industrial falando, não, meu filho, nunca contrate alguém que tu não tem certeza que tu pode demitir ou que tu pode fazer construção de uma política correta. No caso do Banco Central, essa Constituição brasileira que prevê os 3 poderes estaria criando um 4º poder. E, portanto, toda a briga e todo o trabalho que o Banco do Brasil vem fazendo, que a Caixa vem fazendo, no sentido de baixar os custos das operações financeiras, teria que passar por um crivo de alguém independente. A gente vê os problemas dos principais países que tem o Banco Central. Isso é diferente, e é isso que a gente tem que esclarecer, da autonomia operacional e administrativa do banco. Nós não queremos intervir na autonomia, tanto é que quando a gente fala de controle de inflação, a gente segue rigorosamente aquilo que o Banco Central determina e a discussão das metas. Então, portanto, nós queremos ter capacidade de dialogar com o banco e, obviamente, construir as políticas. Nós não queremos intervir no banco. E eu acho que a discussão, ela, às vezes, se altera, porque as pessoas confundem autonomia operacional e administrativa com autonomia do Banco Central independente. O Banco Central independente diz, ele é independente, ele é um outro poder, um poder apartado. E, para nós, na nossa visão, a política econômica ela precisa ser discutida, trabalhada, e, portanto, nós somos contrários à independência do Banco Central e totalmente favorável à autonomia administrativa do banco. Ok.